Bom, nós vamos falar um pouco na nossa aula de hoje sobre sistemas de cultivo, né, que são utilizados na agricultura. Tá? Então, hoje existem algumas práticas para que nós possamos implantar as culturas nas áreas. Então, existe aí, como a gente pode ver na primeira foto, o uso de implementos como arado de aiveca, né? São algumas etapas, né? Preparo do solo, semeadura, né? Uso do pulverizador para aplicação de defensivos e colheita, né? Então, o sistema de cultivo está ligado a essas duas primeiras fotos aqui, que é o preparo do solo para a semeadura, né? E aqui está uma interrogação, por quê? É necessário o uso de implementos agrícolas para a implantação da cultura, né? E aí nós vamos conhecer hoje 3 sistemas de cultivo que são utilizados na agricultura, e aí nós vamos procurar entender ao final da aula se é necessário ou não, né? E se for necessário, quando é necessário, joia? Então, o sistema de cultivo são 3, né? É o sistema de cultivo convencional, também conhecido como preparo convencional, tá? Tem um sistema de cultivo mínimo, também conhecido como preparo mínimo ou cultivo reduzido, e tem um sistema de plantio direto, também conhecido como semeadura direta ou plantio direto. Então, hoje na agricultura nós trabalhamos basicamente com esses 3 sistemas, tá? Sistema convencional, cultivo mínimo e plantio direto. O que é importante nós destacarmos? Desses 3 sistemas, hoje o mais utilizado na agricultura é o sistema de plantio direto ou o sistema de semeadura direta. Tá? O convencional deixou de ser convencional. Por quê? Por conta dos benefícios do sistema de plantio direto, e aí nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Tá? Bom, antes de nós falarmos do sistema propriamente dito, qual que é a finalidade, né, de se preparar o solo? Então, os antigos, né, aí os agricultores aí dos 40, 50 anos atrás, eles tinham em mente que tem que plantar com a terra assim, sem nenhum mato, bem nivelado, sem nenhum torrão, e o solo bem solto. Essa era a imagem de um solo perfeito, né? Então, por isso se utilizava de vários implementos, né, para deixar a área num ponto de semeadura. E qual que é o objetivo do uso desses implementos, né, e o preparo do solo, para o preparo do solo? Bom, o objetivo é propiciar condições favoráveis à semeadura, germinação, desenvolvimento e produção das plantas cultivadas. Então, o objetivo de prepararmos o solo é propiciarmos condições favoráveis à semeadura, germinação da semente, desenvolvimento e produção das plantas cultivadas. Qual que é a vantagem de fazer o preparo do solo? Isso permite a incorporação de restos culturais, né? Então, por exemplo, plantei milho e na sequência vou plantar feijão, né? Às vezes aquela palhada do milho vai dificultar a semeadura do feijão que vem na sequência. Então, ao incorporar o resto da cultura do milho, estou favorecendo a semeadura do feijão, né? Outra vantagem, a quebra da camada compactada, porque se houver uma camada compactada, isso vai impedir não só a drenagem de água, mas também o desenvolvimento do sistema radicular. Tá? A raiz ela vai se desenvolver até encontrar a camada compactada, e ao invés de ela continuar crescendo, né, para o centro da terra, ou no sentido vertical, ela vai virar e passar a crescer no sentido horizontal, né? O que vai limitar o volume de solo explorado por essa planta. Outra vantagem, né, do preparo do solo, facilidade de semeadura, né? Como não vai ter palhada, não vai ter camada compactada, não vai ter torrão, isso facilita a semeadura. E por fim, né, incorporação de corretivos e fertilizantes. Então, se nós temos uma dose de calcário de 3 toneladas, né, faz-se necessária a incorporação desse corretivo, né, para a correção dos solos em camadas mais profundas, através da incorporação desse corretivo, né? Isso vai tornar o solo mais fértil. Ok?
E aí tem uma definição da Embrapa que eu acho ela bastante importante, que ela traz que um bom preparo é aquele que permite uma germinação, né? Que permite uma germinação rápida e uniforme, um enraizamento profundo, né? Possibilitando melhor aproveitamento de águas e nutrientes. Então, quer dizer, um bom preparo é aquele que permite uma germinação rápida, uniforme, um enraizamento profundo e possibilita um bom aproveitamento de águas e nutrientes. E aí nós vamos para o sistema de cultivo, ou o sistema de preparo de solo. Aqui nós temos duas imagens, uma do preparo de solo convencional, à esquerda, no tratorzinho vermelho aí, e à direita, um sistema de plantio direto. Tá? Nós vamos falar um pouquinho. Sistema de plantio convencional é um sistema que baseia-se na movimentação do solo para criar condições propícias à germinação, controlar plantas invasoras e eliminar impedimentos físicos e químicos. Tá? Então esse é o sistema de plantio convencional. Para isso, nós temos algumas operações e utilização de alguns equipamentos. Então, a primeira ou as operações iniciais, elas envolvem o uso de arado de disco, arado de Iveca, arado escarificador, ou grades mais pesadas, grades aradoras. Tá? E aí na sequência, algumas operações como o uso de grade de disco, mais leves, ou a grade niveladora. Tá? Então eu posso, por exemplo, plantei o milho e vou plantar feijão. Eu posso entrar com arado de disco, fazendo aí a reversão, a quebra daquela palhada, a incorporação daquele resíduo vegetal, e depois eu posso vir com uma grade de disco, passar uma ou duas vezes, fazendo a quebra daquele torrão e deixando o solo bastante pulverizado e nivelado. Tá? Então está aí um exemplo, um arado de Iveca. Esse caso é o arado de Iveca. O que ele faz? Ele faz um recorte da camada do solo onde ele está trabalhando e faz uma inversão da leiva, a inversão dessa camada. A parte que está embaixo ele traz para cima. E isso ele favorece a incorporação da palhada. Tá? Então ele como que movimenta um volume muito grande de solo. E aí ele pode trabalhar aí 20, 30, 40 centímetros de profundidade. Lógico que quanto mais profundo e mais argiloso o solo, maior a demanda de diesel e potência do motor. Tá? Então tem alguns implementos que são utilizados no sistema de plantio convencional ou sistema de preparo convencional. Um deles é o arado de disco. Então a gente pode ver aqui ele recortando, então também faz a inversão. Então essa parte que tem a grama, que está com a grama, ele corta, essa parte roda aqui, então ele traz de baixo para cima e a de cima vai para baixo. Tá? Então é um sistema de arado de disco. Tá? Arado de disco. Como desvantagem é o alto consumo de combustível e baixo rendimento. Tá? Um outro implemento utilizado é o arado de Iveca. Então nós vemos aqui a incorporação dele, como que ele penetra no solo e ele vai promovendo como que um rasgo assim do solo, promovendo aí o rompimento de camada compactada, auxiliando a incorporação de corretivos e fertilizantes. Tá? Então está aqui uma imagem do arado de Iveca. Tá? Então essa parte aqui trabalha dentro do solo, tá vendo aqui o mouse aqui indicando. Então ele vai cortando e vai invertendo essa camada. O outro implemento bastante utilizado é o escarificador. Então, o sistema de preparo convencional ele pode abrir mão do uso do arado de Iveca, pode passar uma grade intermediária, uma grade mais pesada, havendo a quebra dos das camadas compactadas a nível superficial. E depois a gente vem com o escarificador trabalhando maior profundidade. Então o escarificador pode chegar a 40 centímetros de profundidade e ele há uma menor mobilização do solo. Então tá vendo? Tem uma haste aqui, outra haste aqui no fundo, outra haste aqui. Então não é todo o solo que é mobilizado. Tá? E aqui o uso de grades, grade intermediária ou grade niveladora, que tem como finalidade o quê? Nivelar realmente o solo e promover o destorroamento. Tá vendo esses torrões que ficam aqui,
e através da passada da grade ele vai quebrando esses torrões, então vai deixando o solo preparado para a semeadura. Então está aqui um exemplo de grade niveladora, então disco recortado e disco liso, que favorece, né, a quebra de torrões. Então aqui está um esquema aí de preparo convencional, primeiro a aração, depois gradagem e em seguida a semeadura. Então o solo vai estar desprotegido e isento de plantas daninhas, palhada e torrão. Então facilita o processo de semeadura. Tá? Então sistema de preparo convencional. Hoje é um sistema que vem sendo já há alguns anos menos utilizado por conta da, primeiro, demanda de tempo para a realização dessas operações, né? E segundo, a demanda de combustível. Então é um sistema caro, né? Então, produtores que desejam fazer safrinha ou segunda safra ou integrar com uma outra atividade, como a agricultura pecuária, se ele demandar, assim que colheu o milho, assim que colheu a soja no verão, vai plantar milho, fazer uma safrinha, se entre o milho e a soja e o milho, ele fizer o preparo, ele perde o tempo de plantio. Então, por isso que tem sido utilizado cada vez menos, além do consumo de combustível, que encarece um pouco mais o sistema, e nós vamos falar um pouco mais adiante. Tá? Bom, o outro sistema de cultivo é o sistema de cultivo mínimo, que consiste no revolvimento mínimo do solo, né? Por quê? Buscando a manutenção dos resíduos vegetais. Então pode, geralmente, realizando escarificação e gradagem leve. Tá? Então, ao invés de utilizarmos aqueles implementos mais pesados, igual arado de Iveca, arado de disco, que movimentam um volume muito grande de solo, né? O sistema de cultivo mínimo ele procura movimentar um menor volume de solo, né? Utilizando aí o escarificador, tá? Que são hastes, né? Que vão incorporando ao solo e como que rompendo camadas compactadas. Então, tá aqui um exemplo aqui de uma haste, né? O sistema de desarme. Se ela encontrar um toco, uma pedra, ela desarma e o trator continua puxando. Então, a demanda de energia ou de combustível para o escarificador é menor do que o arado de Iveca, o arado de disco. E tem-se, né, um maior rendimento operacional, porque você pode trabalhar uma maior velocidade, né? São implementos que tem uma faixa de corte boa também, né? E aí tem também o escarificador e também tem um subsolador, que são implementos que trabalham até 60 centímetros de profundidade. Então não precisa revolver toda a palhada. Então nós podemos ver o exemplo aqui na ilustração que ele está passando o subsolador, porém a palhada não está tendo incorporada totalmente. Então ainda mantém uma certa proteção da cobertura do solo através desses resíduos vegetais. E por fim, outro sistema de cultivo, que é o que vem sendo utilizado cada vez mais, né, que é o sistema de plantio direto. Então, ele é o sistema de semeadura na qual as sementes e o adubo são introduzidos em solo não revolvido, fazendo-se controle de plantas daninhas com produtos químicos. Então, a mobilização do solo no sistema de plantio direto, ela ocorre somente no suco de semeadura, onde há, né, o corte ali do solo para a deposição do fertilizante da semente. Esse é o único mobilização do solo que é feita, né? E aí o restante da área, a palhada permanece intacta, né? Ao invés de se destruir ou incorporar o resíduo vegetal, faça o que? Deixa que ele permaneça na superfície do solo, porque ele vai trazer mais benefícios do que prejuízo para a cultura, né? Então ele favorece o acúmulo de água no solo, a redução da temperatura do solo, né? O que vai contribuir para a ação dos micro-organismos, né? A própria dinâmica dos nutrientes. Então, esse sistema de plantio direto, ele é um sistema que preconiza 3 ações. Primeiro é a rotação de cultura. O que é rotação? Se eu planto milho no verão do ano que vem eu vou ter que plantar, o milho é uma gramínea, no verão do ano que vem eu tenho que plantar uma leguminosa ou oleaginosa. Então posso plantar um girassol, posso plantar uma soja, posso plantar um feijão, plantar um amendoim.
tá? Se eu plantei na safrinha sorgo, na safrinha do ano que vem eu vou ter que plantar uma leguminosa, porque o sorgo é uma gramínea. Então, essa é a rotação de cultura. O sistema de plantio direto preconiza a rotação de cultura. O sistema de plantio direto preconiza também o uso de cultura para formação de palhada e cobertura do solo. Então, eu vou plantar, por exemplo, na nossa região, posso plantar uma braquiária, não para que o gado se alimente, mas só para formar palhada. Depois a gente vem e faz o manejo dela com um herbicida, a gente fala dessecação, e faz a semeadura sobre a palhada da braquiária, né? E por fim, preconiza a ausência do revolvimento do solo. Então, o sistema de plantio direto ele não permite o revolvimento do solo, tá? Então, tem uma imagem, né, da cultura da soja empalhada, né, de uma gramínea, e aí a gente vê o solo não fica exposto, né, e favorece a retenção de água, diminui a oscilação da temperatura do solo, que favorece a dinâmica dos nutrientes e a ação dos micro-organismos. Então, solos, sistema de plantio direto bem manejados, eles contribuem para a recuperação da fertilidade do solo, porque, né, a ciclagem de nutrientes. Em solos bem manejados, mesmo com chuva de 100 milímetros, né, a gente não vê encharcamento na área. Em solos bem manejados, mesmo após fortes chuvas, precipitações bastante intensas, a gente consegue entrar na área e fazer uma caminhada, né? Então, é sistema de plantio direto. Hoje existem algumas adaptações do sistema de plantio direto, né? Porém, o mais usual no cerrado hoje é apenas a semeadura direta, ou seja, a ausência do revolvimento, mas o plantio de palhada de uma cultura anterior, não foi uma cultura que foi plantada só para palhada, né? E nem sempre nós vemos também no cerrado a rotação de cultura, que é comum a gente ver o que? Plantou soja no verão, milho na safrinha, verão que vem soja de novo, milho na safrinha, verão que vem soja de novo, milho na safrinha. Não há um revolvimento do solo, porém não há rotação de cultura, tá? E também não há o plantio de uma cultura para a formação de palhada. Então, o sistema como um todo, ele não ocorre, apenas uma etapa deles. Então, o sistema de semeadura direta. Para o uso do sistema de plantio da semeadura direta, o que foi necessário se desenvolver? Máquinas que favorecessem a semeadura sobre palhada. Então, como eu falei no início, há alguns anos atrás, a área perfeita para a semeadura era aquela área bem pulverizada, bastante preparada, com, né, o solo bastante solto, sem torrão e sem planta daninha, né? Hoje, em área de plantio direto, para semear sobre a palhada, é preciso uma semeadora que tem um peso maior, né? Que tem estrutura aqui de disco de corte, para quê? Para cortar a palhada, para não haver embuchamento, tá? Uma haste escarificadora que vai ali só no suco de semeadura, se houver alguma área compactada ele vai descompactando, e aqui atrás a caixa de semente e o disco desencontrado para o depósito da semente, tá? Então, semeadora traçada por trator para o sistema de plantio direto. Então, há um tempo atrás, uma área como essa era loucura falar que ia dar certo. Hoje isso já é uma realidade. Então, um produtor lá do Paraná, na década de 70, ele iniciou os estudos para a semeadura direta. E algumas pessoas o criticaram, né? E hoje sabe que é o sistema de cultivo mais conservacionista, né? Que procura recuperar a fertilidade do solo, né? E que a cultura semeada sobre uma palhada como essa da ilustração, ela vai se desenvolver de forma satisfatória, né? Lógico, tendo um manejo adequado de fertilizantes, né? Uma semeadura correta com relação à profundidade, né? Então, hoje a semeadura direta, a área de semeadura direta no Brasil ela já é maior que a área de plantio convencional. Então, o convencional passou a ser o quê? Semeadura direta,
tá? Sem preparo do solo. Voltamos a dizer, né? Graças à semeadura direta, hoje há a possibilidade de 2 safras no ano, porque sem ela nós não conseguiríamos. Então, para termos 2 safras no ano, nós temos que fazer a cultura do verão aí até meados de outubro e a cultura de segunda safra até meados de fevereiro, início de março. Se nós formos abrir mão do uso de implementos como subsolador, gradagem, nós não conseguimos fazer o plantio na hora certa, né? Então atrasa um pouco o plantio e esse atraso vai impossibilitar a realização da segunda safra. Tá? Então isso é, né, a evolução, né, do cultivo convencional, cultivo mínimo e cultivo plantio direto. Que faz o que? Plantio direto faz a dessecação e depois da dessecação faz a semeadura direta, né, sem o uso de cultivador, escarificador. E então imagina, se antigamente fazia-se 5, 6 operações de trator, hoje faz uma aplicação de herbicida e logo em seguida a semeadura. Isso ganha em tempo, ganha em recurso financeiro, tá? E ganha também o meio ambiente, porque menos trator circulando, menos hora a máquina trabalhada, menos emissão de CO2 pelos combustível fóssil, que é o óleo diesel, tá? E um melhor aproveitamento da área, porque eu consigo fazer 2, às vezes até 3 semeaduras dentro de um mesmo ano. Correto? Vamos falar rapidamente alguns aspectos dos 3 sistemas de cultivo, um pouco dos aspectos econômicos, para nós termos ideia. Então, consumo mínimo em massa de combustível em litro por hectare, em 12 tipos de solo, tá? Que varia de franco argiloso a franco arenoso, em função do método de preparo. Então, quando a gente fala de arado de aiveca e grade pesada, é o sistema de cultivo convencional. Tá? Então, se eu estou usando o arado de aiveca e depois eu passar uma grade pesada, o arado de aiveca vai consumir aí no mínimo 25 e no máximo 40 litros por hectare. Já a semeadura direta vai gastar entre 2,3 e 3,4 litros por hectare. Então, se nós temos 1.000 hectares, né, então eu gasto 25 litros para 1 hectare. Se eu tenho 1.000 hectares, 25.000 litros a serem feitos na minha área. Enquanto aqui, ó, nós vamos gastar 2.000 litros para fazer a semeadura direta. Então aqui nós estamos falando do uso do arado, uso da grade e ainda tem um custo, né, o consumo de óleo diesel para a semeadura. Agora, se nós formos somente semear direto sobre a palhada, aqui tá. Então chega a ser aí mais de 10 vezes, né, a menos o consumo de óleo diesel quando fazemos a semeadura direta, mostrando aí a economia, né, na escolha, na opção por esse sistema de cultivo. Aqui um estudo da Austrália, né, mostrando o consumo de óleo diesel por hectare ao longo do tempo, tá? Graças ao sistema de plantio direto. Então gastava-se em média 17 litros por hectare, né? Em 2004 estava se gastando em torno de 8 alguma coisa litros por hectare, graças ao sistema de plantio direto, tá? Esse aqui no Brasil, o sistema de manejo e operação a campo diz o requerido. Então, primeira gradagem, aplicação de herbicida, segunda gradagem, terceira gradagem, plantio, 71,69 litros por hectare. Se nós fizermos uma conta rápida, um litro do óleo diesel a R$3 dá R$2.100 por hectare. R$210 por hectare só de óleo diesel. Tá? Quando nós vamos lá para baixo, plantio direto, faço uma pulverização com herbicida, segunda pulverização com os outros herbicidas e o plantio. Nós vamos ter o consumo em nem 30 litros por hectare, que daria em torno de R$90, ou seja, menos da metade que é gasto aqui é gasto com óleo diesel. Tá? Isso ganho em rendimento operacional e menor gasto com
aquisição de óleo diesel. Aspectos técnicos, né? Menor perda de água e solo. Então a gente vê aqui um simulador de chuva, simulando a chuva de 60 milímetros em um solo descoberto, seria um sistema de cultivo convencional, e aqui um sistema de semeadura direto, né? A gente visualiza aqui nessa caixa, né? Esse cano aqui está saindo daqui, ó. Então o que está caindo de chuva está infiltrando e caindo para cá. No caso, como ele é um solo pulverizado, desestruturado e sem cobertura de palhada na superfície, está se perdendo, além da água, olha, pela coloração da água, está perdendo solo, perdendo nutrientes, perdendo semente, né? Enquanto a área de semeadura direta, que simula a semeadura direta, que é a área com o solo protegido, menor volume de água e uma água mais limpa. A água que está sendo perdida para cá, aqui está onde? Armazenada no solo. Aqui não armazena, porque não tem condição, o solo não tem estrutura, né? Então acaba se perdendo. Aqui não, o solo está armazenado. Se pegar um veranico nessa área, aqui a planta pode demorar mais dias para sentir a falta de água. Aqui não, vai sentir de imediato. Tá? E aqui, ó, perdas anuais de água e solo de um latossolo roxo argiloso com 6,5% de equilibrividade. Cultivado por 6 anos na rotação com soja e aveia em função do sistema de manejo. Tá? Então aqui, semeadura direto, preparo mínimo, preparo convencional. Então, foi 223 metros cúbicos por hectare ano. Tá? Hoje, caminhões basculantes, para nós termos uma ideia, os maiores, né, carregam 12 metros cúbicos. Então nós viríamos quase 20 caminhões por hectare. Já no preparo convencional, 1.870. Tá? Divide aí por 12 metros cúbicos por caminhão, dá mais de 100 caminhões, né? Perda por hectare por ano. Aí tem esse solo que está sendo perdido através do processo de erosão. É só o sistema de cultivo, né? Mudar o sistema de cultivo. Por isso que fala que é um sistema conservacionista, porque está conservando o solo. Mesmo que há perdas, ela é bem menor que o sistema de preparo convencional. Tá? Já o sistema de preparo mínimo, com os descarificadores, ele fica intermediário, né? Perda de água, né? Perda de água em metro cúbico. Tá? Então, metro cúbico é 1.000 litros. Me desculpa que eu fiz a confusão, aqui não é solo, então não é caminhão. Caminhão é aqui. Tá? Perda de água em metro cúbico. Então, um metro cúbico são 1.000 litros. Então aqui é 223.000 litros está perdendo. Aqui está perdendo 1.872.000 litros. É muita água. Por isso que se ficar uma semana sem chuva, esse solo de semeadura direta vai sentir menos a planta do que aqui. Porque a água aqui está se perdendo com mais facilidade. Já para a perda de solo, quando a gente fala sistema de semeadura direta, 1,9 toneladas. Aqui já são 14 toneladas. Então não é só a água que se perde, solo que se perde. E muitas das vezes nós não estamos vendo, que chega a perder 7 vezes mais terra, solo, do que o sistema de semeadura direto. Tá? E essa perda de água, de solo, acarreta isso que nós estamos vendo na ilustração. Processo de erosão, vossoroca, e que vai levando tudo que tem pela frente. Para recuperar um solo como esse, né, quando possível a recuperação, vai se gastar muito tempo, muito dinheiro. Tá? Então, por isso que os preparos conservacionistas, o sistema de cultivo conservacionista, como semeadura direta, são interessantes. Tá? Principalmente na questão do cerrado, que nós temos período de veranico e período de chuva intensa. É importante sempre nós termos uma cobertura no solo. Quando a gente fala em encharcamento, uso excessivo de grade, né, ou de implementos, ocorre uma compactação subsuperficial. A gente fala o pé de grade. Então, a grade vai passando o disco e a base da grade vai como que selando, ou compactando aquela profundidade. Então, forma um pé de grade. Quando chove intensamente, né, não favorece a infiltração, então a água vai acumulando. E também, né, o sistema de preparo convencional, o uso excessivo de implementos agrícolas, principalmente os mais pesados que trabalham a maior profundidade, favorece a erosão eólica,
Então está aqui um caso de uma usina em Jaboticabal, né, que passou tanto implemento e quando veio uma nuvem forte aqui, levou esse partículas, né, para a atmosfera. Então isso é perda, está se perdendo. Tá? Aqui um outro trabalho mostrando perda de água e solo por erosão hídrica, né, em 3 sistemas de manejo do solo e 11 anos de cultivo. Então aqui metros cúbicos novamente e toneladas. Né. Outra característica importante, né, que é a temperatura do solo, porque a temperatura ela vai afetar diretamente a atividade microbiana no solo. Né, uma temperatura muito alta ela vai comprometer a atividade dos micro-organismos. Né? A temperatura muito alta favorece a evaporação de água. Temperatura muito alta dificulta, né, a própria respiração do sistema articular. Então, aqui estão sobre solo descoberto, a temperatura às 14 horas do ar é 35 graus no mesmo ambiente. O solo descoberto na superfície do solo é 50 graus. Então, 50 graus favorece a perda por evaporação e reduz a atividade dos micro-organismos. Sobre a camada da palhada, né, embaixo da camada palhada, 25 graus. Então aqui já é uma temperatura bastante amena e que favorece a ação dos micro-organismos. Tá? Então mostrando o efeito da palhada na temperatura do solo. Tá? Um outro fator que contribui, né, a palhada na superfície do solo é a amplitude térmica. Então, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Essa diferença aqui, ó, é a amplitude. Então, por exemplo, a menor nesse dia aqui, ó, a menor foi 10, a maior foi 30. Então, a amplitude é 20 graus. Então, de noite a temperatura vai lá embaixo, de dia a temperatura aumenta muito. Isso não favorece a atividade microbiana e também não favorece a germinação da semente e o desenvolvimento da planta. Quando a gente pega um solo, um sistema de cultivo que favorece o acúmulo da palhada, como a semeadura direto, essa amplitude ela é menor. Então aqui, ó, a mínima do dia e a máxima do dia. Então, como eles estão próximos, a amplitude é menor. Aqui, na ausência da palhada, como eles estão muito longe, a diferença entre os dois é muito grande. 5 de março, aqui, ó, deve estar aí uns 12 graus. E aqui, 42. Tá? Então, aqui, com palhada, né, vai estar aí, no dia 5, vamos pôr aqui 15 graus e a máxima, 25, 10 graus. Sem palha, vai dar aí uns 12 contra 42, 30 graus de diferença. Tá? Então isso ocorre um impacto muito grande no desenvolvimento da cultura, no armazenamento de água, algumas características do solo. Tá? Então tá aí as imagens mostrando, né, manejo da palhada e semeadura direta, né, o solo todo protegido, cultivo mínimo, solo parcialmente protegido, e o preparo convencional, solo sem palhada. Então pensamos uma chuva de 100 milímetros, o que vai acontecer nesses 3 solos? Aqui bem provável que vai haver um encharcamento e dependendo do declive pode começar o processo de erosão laminar, quer dizer, a partícula corre sobre a superfície do solo. Já na semeadura direta não, por conta da estruturação do solo, favorece a infiltração dessa água, um maior armazenamento, impedindo também a erosão superficial. Aqui é a umidade do solo, né, em sistema de plantio direto, convencional e plantio direto, verde convencional, amarelo direto. Qual que é a umidade do solo? 14 dias sem chuva, que é o veranico. Onde eu plantio convencional, 26%, onde o direto, 37%. Isso aqui pode ser decisivo para a planta continuar se desenvolvendo ou não. Tá? Após uma precipitação de 100 milímetros por 14 dias, aqui tinha 41% de umidade, aqui tinha 44%. Então mostra o que? Oferece, além de uma maior capacidade de absorção de água, uma menor resistência à perda de água. Tá? Então é o benefício do plantio direto. E aí nós temos um caso aí de plantio direto, onde acabou de semear, nós vemos lá ao fundo a semeadura. Né? Então na semeadura já há o processo de
perda de solo, né, pela ação do vento. E aqui a gente vê o suco, sementes e fertilizantes estão depositados aqui nesse suco. Então uma chuva muito forte pode gerar inundação, gerar erosão, e aí nós vamos acabar comprometendo essa lavoura. Agora, o sistema de plantio convencional não deve ser utilizado? Não é verdade, tem casos que nós precisamos utilizar. Então, se eu vou aplicar uma dose elevada de calcário e gesso, a incorporação deve ser feita com implementos mais pesados e que, né, fazem parte do sistema de plantio convencional. Então, eu tenho uma camada compactada a 20 centímetros e quero incorporar o corretivo. Então, faz uso de alguns implementos que vão a camadas mais profundas e que incorporem o corretivo até essas camadas e também promova o rompimento dessas camadas compactadas. Tá? E aqui já é uma área de sistema de plantio direto. Né? Então a gente vê a palhada, né, e a cultura se desenvolvendo. Fertilidade do solo em áreas de plantio direto, a gente vê a evolução, né? Em 10 anos de plantio, 12 anos de plantio direto, matéria orgânica saiu de 22,7 grama por decagrama, ou 2,2%, para 4,6%. Tá, o pH houve um aumento, fósforo saiu de 1,7 para 9, potássio 20 para 62, cálcio 1 para 3, magnésio 0,8 para 1,9. Tá? Já o hidrogênio, que ele é indesejável, de 4,2 para 2,9, alumínio de 0,3 para 0. Então, assim, mostrando a contribuição do sistema de plantio direto para melhorar a fertilidade do solo. Então, quando nós fazemos a abertura de novas áreas, o desmatamento, o preparo para semeadura, nós estamos ali contribuindo para degradar ou destruir, de certa forma, a fertilidade do solo. E o sistema de plantio direto ele contribui para a recuperação da fertilidade desse solo. E esse trabalho lá em Rio Verde vem demonstrar isso. Então está aí um solo, né, onde há a ausência do revolvimento e a palhada fica na superfície. Então aplica-se um dessecante, isso aqui é braquiária, aplicou-se um dessecante que a gente vê as plantas de milho. A semente germinou e a planta iniciando seu desenvolvimento aqui. Tá? Então esse é o sistema de semeadura direta. Olha a proteção desse solo. Tá? E a planta se desenvolve normalmente. Aqui está mostrando bem também. Outro benefício também do sistema é por conta da preservação da umidade e redução da temperatura, né, é a atividade dos micro-organismos, que no caso influencia diferentemente no número de minhoca, a mesofauna. Então está aqui, ó, plantio direto, quantas minhocas por metro quadrado? 27 nesse latossolo. Quando foi escarificado, cultivo mínimo, 5,2. Preparo convencional, 3,2. Já em terra roxa estruturada, de 0 a 10, plantio direto 13 por metro quadrado, 7,5 e 5,8. Então, também o sistema de plantio direto contribui para a atuação da micro, meso e macrofauna, tá? Como demonstra esse trabalho. E por fim, né, produtividade, né? Nos primeiros anos de implantação do sistema de plantio direto, há um decréscimo em produtividade. Por quê? Porque quando não há o revolvimento e revolvimento do solo, incorporação da palhada, quando a gente incorpora a palhada, nós estamos acelerando o processo de mineralização da palhada. Acelerando esse processo, nós estamos repondo os nutrientes que estavam retidos na palhada de forma mais rápida, né? E também através do preparo plantio convencional nós estamos removendo possíveis camadas compactadas. Então nos primeiros anos o plantio convencional, o plantio direto, ele acaba reduzindo a produção, como a gente vê aqui. Mas ao longo do tempo essa produção ela vai se recuperando. Por quê? Por conta da maior quantidade de micro-organismo e macro, né, organismo, e também pela melhora na fertilidade, como foi mostrado aqui. Tá? Então, não é por isso que a gente tem que pensar como um sistema, não avaliar o primeiro e o segundo ano, mas isso ao longo do tempo, 10, 20 anos, como que vai estar
o sistema de semeadura direto. Tá? E aqui também a produtividade, né? Aqui, apesar dos números serem diferentes, não houve diferença, né? Então, plantio direto 7.300 kg, escarificador 8.600, a grade aradora, arado de Iveco e arado de disco. Então tem uma diferença, mas quando tem essa mesma letra aqui, não há diferença significativa. Tá? E para nós finalizarmos, né, sistemas de cultivo, né, o que a gente faz? Faz o uso do preparo convencional, né, como nessa imagem aí, correndo o risco de falha na germinação, de perda de solo, início de erosão, tá? Ou sistema de plantio direto. Né? Lógico, sempre que possível, a adoção do sistema da semeadura direta ele é mais adequado. Por quê? Porque protege o solo, como nós vimos, preserva a umidade no solo, preserva o solo, reduzindo perda por processos erosivos, seja a erosão hídrica ou erosão eólica, né? Favorecendo a germinação, uniformidade das plantas, como a gente vê na foto aí à direita. Agora, se eu tenho uma área que eu tenho um solo compactado, preciso fazer incorporação de corretiva, aí não tem jeito, nós temos que fazer preparo convencional. Hoje, uma prática comum é que a área de abertura de novas áreas e a primeira safra faça um preparo convencional, né? Incorporando toda aquela palhada, reduzindo camadas compactadas, incorporando corretivo a camadas mais profundas. Depois desse manejo inicial, nós passamos a adotar o sistema de semeadura direta, tá? Por ganharmos tempo e também preservarmos as propriedades desse solo. Tá? E aí, para nós finalizarmos, essa imagem lá do Mato Grosso mostra a importância da semeadura direta no sistema de produção. Então aqui eles estão colhendo soja, as colhedoras, e atrás já vem fazendo a semeadura do milho. Tá? Então, se fosse colher a soja, entrar com preparo de solo em áreas extensas, nós perderíamos o tempo de produção, de plantio. Né? Então, às vezes, gastaríamos 2 semanas para fazer o preparo, aí o calendário nosso de plantio ficaria muito tardio, nós não conseguiríamos fazer. Então a semeadura direta ela possibilitou a utilização ou o plantio da segunda safra, né, que no Mato Grosso é plantado aí a partir de janeiro, fevereiro. Ok? Então fique aí os 3 sistemas de cultivo e as vantagens e desvantagens de quando utilizar cada um deles.